Daniel, vamos abrir no capítulo 2. Eu já falei que era Daniel, não, né? Daniel, capítulo 2. Vamos ler alguns versículos de todo esse capítulo, mas vamos por partes. Vocês estão abrindo? Vai ser interessante se nós acompanharmos nessa noite. A partir do versículo 1. No segundo ano de seu governo, o rei Nabucodonosor teve sonhos que lhe perturbaram sobremaneira. Seu espírito ficou tão aflito que já não podia mais conciliar o sono. Então o rei mandou chamar seus magos, adivinhos, encantadores, feiticeiros, místicos e astrólogos, para que lhe dissessem qual o significado daqueles pesadelos. Vieram apressadamente e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes contou: eis que tive um sonho e estou muito aflito para saber o que sonhei. Qual o significado ou a mensagem desse pesadelo? Então os caldeus e astrólogos passaram a falar em aramaico e lhe garantiram: ó rei, vive para sempre. Conta, pois, o sonho que tiveste aos teus servos e nós o interpretaremos para ti. Então o rei afirmou aos seus conselheiros e astrólogos: esta é a minha decisão. Se não me contardes o sonho que tive e sua correta interpretação, mandarei que sejais partido em pedaços, e as vossas casas se tornarão um monte de entulho queimado. Entretanto, se me revelardes o sonho e seu significado, recebereis de mim a melhor das recompensas, muitos presentes e grande honra. Sendo assim, agora, dizei-me claramente tudo quanto sonhei e sua correta interpretação. Mas os conselheiros titubearam e tornaram a pedir ao rei: ó majestade, conte o rei o sonho a teus servos e te revelaremos o que ele quer dizer. O rei, contudo, lhes declarou: já percebi que, na verdade, quereis ganhar tempo, porquanto temeis o que decretei fazer-vos. Agora, se não me contardes o que sonhei, recebereis a mesma sentença, pois preparastes palavras fraudulentas, mentirosas e malignas, para dizer na minha presença, na esperança de que o tempo se encarregue de acalmar a situação. Tá bom até aí, é o suficiente para a gente começar. Esse é o maior trecho que nós vamos ler no decorrer da palavra. E deixa eu só explicar rapidamente todos esses versículos que nós lemos aqui. O rei da Babilônia, Nabucodonosor, teve sonhos, pesadelos, que tiraram o sono dele. E ele ficou extremamente intrigado e preocupado. E ele queria saber a interpretação, porque ele não teve entendimento, discernimento do que ele havia sonhado. Então ele mandou chamar os astrólogos, os videntes, os sábios, enfim. E falou assim: eu quero a interpretação do sonho. Mas com medo de ser manipulado, com medo de mentirem, né? Porque possivelmente eles poderiam enganar com a interpretação, porque ele falou assim: se não interpretarem, eu mando matar todo mundo. Então, ele falou assim: para que vocês não me enganem, eu quero o seguinte: eu não vou contar o sonho. Vocês vão me dizer o que eu sonhei e depois vocês vão me dar a interpretação do sonho. Olha que fácil, né? Olha a missão que ele deu. Eu quero a interpretação do meu sonho, mas nem o sonho eu vou contar. Para que eu creia que vocês realmente vão interpretar corretamente o sonho, vocês vão ter que me contar. Vocês vão ter que ter um entendimento aí, a visão, a revelação. Vocês vão buscar aí os seus deuses, mas vocês vão ter que me dizer o que eu sonhei. E aí os caras se desesperaram, né? Os sábios, os astrólogos e todos eles que se juntaram aí, porque eles mesmos disseram: é impossível, né? Por mais sábio que sejamos, nunca, eles têm um trecho que eles dizem à frente, eles fazem assim: rei, nunca nenhum rei em toda a sua majestade na terra pediu uma coisa dessa. E nunca teria um homem sobre a terra, por mais sábio que fosse, que pudesse fazer isso. E eles vão clamando ao rei, fala assim: rei, conta o sonho, a gente interpreta. E o rei fala assim: porcaria de sábios, coisa nenhuma vocês. Porque se vocês realmente fossem sábios, videntes, astrólogos, vocês acessariam. Vocês teriam a revelação do que eu sonhei. E eu vou mandar matar todo mundo. Todos os sábios. E assim se fez. Não chegou a matar, mas ele decretou que todos os sábios fossem mortos.
E nesse contexto, quando eu estava estudando Daniel 2, quando o apóstolo me chamou para ministrar ontem na ceia, na madrugada de sexta-feira o Espírito Santo falou comigo. Muito forte a princípio, começando aqui. Quando eles começam ali a pedir para o rei, implorar, rei, por favor, nos dê um tempo, rei, por favor, nos conte o sonho, rei, por favor, e o rei fala assim, vocês estão querendo ganhar tempo, vocês não estão sabendo de nada, vocês não têm revelação, vocês não têm essa interpretação, vocês estão fazendo esses clamores, esses pedidos a mim, porque vocês só querem ganhar tempo. E isso me chamou a atenção, porque na semana passada, agora na semana que se passou, o Espírito Santo me falava sobre um espírito de procrastinação. Então, quando eu li esse versículo, na hora o Espírito Santo começou a falar comigo. Porque isso estava forte no meu espírito. O espírito de procrastinação. Para quem não sabe, procrastinar é enrolar para depois, deixar para depois. Empurrar com a barriga. Se eu posso fazer uma coisa amanhã, eu não faço hoje, eu faço amanhã. E se ainda eu posso enrolar mais um pouquinho, eu adio para depois da manhã. E isso é um demônio, né? O espírito da procrastinação. E a Bíblia tem um versículo que fala da procrastinação como um pecado. Se está a minha mão fazer hoje, resolver hoje, ter uma atitude hoje, trabalhar hoje, eu que faça hoje. Procrastinar, empurrar, deixar para depois o que pode ser feito agora, é um pecado. E aqui o rei fala, não usa essa palavra, mas ele fala assim, vocês estão só procrastinando algo, que vocês não têm a solução. E realmente era isso. E o Espírito Santo começou a falar comigo, que não adianta e não devemos e não podemos procrastinar o que precisa ser feito agora. O que precisa ser resolvido agora. O que precisa ser decidido agora. E eu quero dizer para vocês que eu na minha vida, em várias situações, e hoje especificamente nesse tempo, deixando claro que tem situações que transcendem a nossa capacidade de resolver hoje, como nós gostaríamos de resolver agora, né? Obviamente que tem coisas na vida que nós não podemos resolver, que transcendem nossas habilidades ou nossas condições de serem resolvidas no tempo que nós gostaríamos. E tem os processos, tem o tempo de Deus. Não é disso que o Espírito Santo está falando nessa noite. Nem tudo se resolve na hora e da forma que nós gostaríamos. Tem coisa que transcende, nós temos que saber esperar o tempo de Deus. O que o Espírito Santo está falando conosco é aquilo que está à nossa mão e nos cabe fazer. O que o Espírito Santo está falando conosco, e aqui o rei diz assim, vocês sabem que vão morrer, por isso vocês estão querendo ganhar tempo. E o Espírito Santo me diz, por que a gente procrastina? Por que a gente deixa para depois a morte do qual nós já participamos com Cristo? Por que nós relutamos tanto em participar da morte de Cristo na cruz? Por que aí nós seguimos escolhendo viver, como o apóstolo Cristiano acabou de dizer, no nosso braço e não na dependência do nosso Deus? Por que nós estamos procrastinando, só ganhando tempo, empurrando o tempo de decisões que nós precisamos tomar agora? Escolha morrer hoje. Escolhamos hoje. E eu sei que nessa noite eu falo para as pessoas que as decisões que estão sendo empurradas, que a decisão que está sendo deixada para depois, é a decisão por Cristo. Como às vezes nós relutamos em decidir por Cristo, por nos entregarmos a Ele, pensando no quê? Em abrir mão do quê? Em deixar de viver o quê? Preocupado com o quê? Em renunciar ao quê? Vivendo um caminho de morte e relutando para decidir pela vida. Pastora, mas eu não decidi por Cristo, mas eu não vivo uma vida de morte. Meu amado, com todo respeito, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Que não seja a morte física, mas que seja uma morte da alegria, da esperança, que seja uma morte do propósito, que seja uma morte das emoções, de uma vida plena, de uma saúde emocional, como eu já disse. Que sejam as mortes que forem, mas o salário do pecado é sempre morte. E por que lutamos tanto por decidir pela vida? E essa é uma noite de decidirmos definitivamente pela vida.
Não é tempo mais de procrastinar. Está preocupado em abrir mão do quê? O que nós poderíamos ter na nossa vida antes de Cristo? Que se compare àquilo que Cristo tem para nós, que já está feito, que já está consumado na cruz. E o que o Espírito Santo fala conosco nessa noite é: hoje, perdoe o que tem que ser perdoado. Não é amanhã, é hoje. Perdão é algo que não podemos deixar para amanhã, é uma decisão. E como nossa vida, nossos sentimentos, nossa mente é amarrada e presa muitas vezes por falta de perdão. Hoje é o dia de liberar perdão. Entregue o que precisa ser entregue hoje. Renuncie ao pecado que você tem carregado por dias, por meses, por anos, hoje. Não procrastine mais. Decida o que precisa ser decidido hoje. Não é amanhã, é hoje. Não dê mais 24 horas para essa situação que só você pode decidir. Para essa decisão que só você pode tomar. O Espírito Santo está falando conosco e tendo carinho de repetir. Não é tempo de procrastinar. Isso é pecado. Aquilo que nos cabe fazer é para ser feito hoje. E o rei falou assim, né? Em vez de falar logo a verdade, com outras palavras, vocês ficam me enrolando. Porque vocês estão achando, ele falou uma frase assim: na esperança de que o tempo se encarregue de acalmar a situação. E a gente deixa coisas que precisam ser tratadas, que precisam ser resolvidas, quietas, na esperança de que o tempo acalme a situação. E tem situações que nós não temos que estar na esperança de que o tempo acalme. Tem situações que nós temos que intervir. Tem situações que nós temos que ter atitude. E tem situações que custam ter atitude. Tem situações que custa intervir. É muito mais cômodo não mexer naquilo. Pastora, mas se eu for mexer na situação que o Espírito Santo está me trazendo aqui, que está quietinha, é igual tirar pedra em casa de marimbondo. Na roça a gente falava assim: você atira uma pedra na casa de marimbondo, o marimbondo vem tudo em cima de você. Né? Você vem contra você mesmo. E eu dizia onde o Espírito Santo me trazia, de experiência mesmo de vida. Situações difíceis de ser mexidas. A pior parte, a mais difícil, é o pré. É quando a gente fica imaginando como vai ser, o que vão falar, se for uma pessoa que você tem que conversar, como que ela vai reagir, o que vão pensar de mim, como que vai ser a consequência disso. Tudo isso que a gente fica ali imaginando, a imaginação que antecede a atitude, ela é muito pior do que a atitude. Ela é muito mais difícil. Porque quando nós decidimos agir, intervir, ter atitudes em direção àquilo que Deus quer que façamos, Ele sempre intervém. As coisas, na maioria das vezes, saem muito diferente do que a nossa imaginação pôde desenhar. O quadro que a gente pintou diante do nosso cérebro, na nossa mente. Quando a gente vai diante da situação, não foi assim, porque houve uma intervenção divina. Nós temos que crer e confiar numa intervenção divina. Às vezes, de cara, os marimbondos podem realmente sair da casinha. Mas mesmo que custe, não podemos deixar para amanhã o que precisa ser resolvido hoje. Tenho convicção que nós temos pessoas embaralhadas, amarradas em situações que precisam ser resolvidas, esclarecidas, tratadas. E essas situações, o tempo só piora as situações. O rei falou assim: estou querendo ganhar tempo, porque vocês acham que vai se resolver com o tempo, que vai acalmar com o tempo. Nada. Situações que precisam ser resolvidas e não são resolvidas, elas só pioram com o tempo. Já viu pessoa que esconde às vezes quem é o pai do filho? Nós no ministério participamos de histórias assim. As pessoas chegam com histórias de vida. E aí tem que trazer à luz, depois de 20 anos, 30 anos, situações do passado que podiam ter sido esclarecidas, tratadas. Agora não dá mais tempo. Agora alguém já morreu. Agora já fica difícil, porque lá no momento onde precisava ser tratado, trazido à tona, falado a verdade, não foi feito.
o tempo não se encarrega de resolver a maioria das situações. O Senhor, sim, tem o seu tempo. Mas aquilo que nos cabe nos apresentar, nós precisamos nos apresentar. E como nós ficamos acuados. E como nós somos medrosos, né? Vamos falar aqui entre irmãos. E como a gente treme nas bases para enfrentar algumas coisas. Mas não é tempo disso. E nós sabemos, cada um de nós, o que o Espírito Santo está falando conosco. Mexer com algumas situações, tomar decisões e atitudes, nos posicionarmos, muitas vezes traz para nós muitos julgamentos. Posições que trazem julgamento. E eu vou deixa para frente, dar alguns exemplos que o Espírito Santo trouxe ontem, sobre a minha vida. E ainda, o Espírito Santo me trazia, que ainda temos aquelas situações, onde espera-se que nós tomamos uma atitude, e o Espírito está clara a óbvia atitude que tem que ser tomada, e nós não temos o quê? A liberação do Espírito Santo para tomar. Então, julgamento vem de qualquer jeito. Por que ela foi falar? Por que ele foi fazer? Ou por que não faz? Por que ficou quieto no momento que precisava ter reagido? Ser conduzida pelo Espírito Santo, muitas vezes, a maioria das vezes, vai gerar julgamento de um jeito ou de outro. Cabe a nós, e eu vou discorrer sobre isso, a precisão e a sabedoria de sermos precisos. O privilégio de ser preciso. Porque o Senhor não nos chamou para procrastinar e também muito não para precipitar. A palavra precipitar, a palavra por si só já se define, né? É se atirar de um lugar alto a baixo. Você coloca tudo em risco. Imagina se jogar de um precipício. Dali vem a palavra precipitação. Você coloca muitas coisas, até uma vida em risco, quando você se precipita. Não fomos chamados nem para procrastinar e nem para se precipitar. E ter atitudes precisas, guiadas pelo Espírito Santo, naquilo que não é o óbvio, que a maioria das pessoas fariam, espero que façamos, sempre vai trazer julgamento. Sempre. Ontem eu falava de quando nós esperávamos, eu, profeta Camila, pastora Luciana Gomes, Sheila, tantas pessoas, que esperamos tanto tempo no Senhor pelo nosso matrimônio. E no meu caso em particular, 10 anos, né? 10 anos esperando no Senhor o tempo de Deus, de trazer e de construir o matrimônio na minha vida. E nesses 10 anos, quantos julgamentos? Por quê? É óbvio que você pode tomar uma atitude. É óbvio que você pode sair e conhecer alguém. Né? É óbvio que você pode se manifestar. É óbvio que você pode, sei lá, passar o olho, se interessar por alguém e falar, vamos nesse. É tudo muito óbvio. Mas se tem uma coisa que Deus não é óbvio. E quando nós vamos na contramão do óbvio, muitas vezes, na maioria das vezes, nós não somos compreendidos e julgados. E quantas situações, e se tem uma coisa que Deus não é óbvio. E eu quero nessa noite trazer um alerta quanto ao óbvio. O óbvio é um perigo. Porque está tão óbvio que é de Deus. Né? Um rapaz está esperando há muito tempo uma esposa do Senhor. E aí aparece uma oportunidade de uma pessoa, a menina da igreja, interessada nele. É óbvio que é de Deus. Um pai de família há muito tempo desempregado. E aparece uma oportunidade de negócio. É tão óbvio que é de Deus. O óbvio é um lugar de um perigo para a precipitação. O óbvio é um precipício. Porque é tão óbvio que nos tira a questão peraí, eu sou filho de Deus, eu dependo de Deus e eu vou ouvi-lo nessa decisão. Por mais óbvio que pareça, não é porque é óbvio que Deus está nisso. Satanás também trabalha criando situações óbvias. Evidências claras de que aquilo é de Deus. Há um tempo atrás, fazendo um momento de oferta, eu li um versículo, que eu quero ler novamente nessa noite, porque é preciso para este momento, para essa palavra.
Eclesiastes 8, 5 e 6. E essa palavra tem falado muito comigo, ela é linda, diz assim: assim, quem sabe obedecer suas ordens não sofrerá punição alguma, porquanto o coração sábio compreenderá a melhor hora e a maneira certa de agir. Pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação da vida. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano o faz precipitar-se. Essa palavra é muito tremenda. O sofrimento faz o ser humano se precipitar. A Bíblia diz com toda clareza, uma atitude correta e um tempo, uma atitude adequada e um tempo correto para responder a cada situação da vida. E muitas vezes, e vou te dizer que provavelmente na maioria das vezes, a atitude correta, o tempo adequado, estão muito aquém daquilo que se pensa ser óbvio. As atitudes que o Senhor espera que nós tenhamos em cada situação da vida, não são óbvias à sociedade. Não são óbvias aos nossos familiares. À cultura que nós vivemos. Não é uma atitude óbvia, um jovem esperar 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos. O tempo de Deus dá clareza contra o seu matrimônio. Não são coisas óbvias. Nós não fomos chamados a nos movermos por aquilo que é óbvio. Senão nós vamos, no deixa a vida me levar. Mas nós somos chamados por uma precisão e sabedoria no Espírito, em tudo que fazemos. E que chave é responder de forma adequada a cada situação da vida. Que chave é responder de forma adequada a cada situação da vida. Meu amado, nessa noite, o Espírito Santo começa a palavra sendo muito pastor, nos ensinando um pouco mais de como nos movermos. Entenda o Espírito Santo dessa noite como um conselheiro. E ele te diz, olha, tem uma situação, tem uma maneira adequada, uma forma adequada, um tempo correto, para nós respondermos a cada situação da vida. E qual é a resposta que Deus espera de nós, nesse momento da nossa vida? No momento que você está vivendo, nas situações que você tem enfrentado, qual é a resposta correta que Deus espera de você? Qual é a resposta correta que Deus, adequada, essa é a palavra, adequada, o tempo correto, a resposta adequada, que o Espírito Santo espera de nós, para as situações que nós temos enfrentado e vivido. Ontem eu lembrei, enquanto eu pregava, eu vou repetir, uma história que eu vivi há muitos anos atrás. Muito óbvia. Vou tentar ser breve, quando nós chegamos aqui, em Taubaté, eu, a Cá, a Marisa, a profeta Camila, a Marisa que está em Natal. Com o ano que nós morávamos em Taubaté, nós viemos em 250 pessoas transferidas da fábrica, para a mesma fábrica em Taubaté. E quando nós chegamos aqui, há 14 anos atrás, então éramos mais moças, mais jovens, com um ano que nós morávamos aqui, a fábrica fechou. E aí, o que fizeram as 247 pessoas? Voltaram aos seus lugares de origem, né? A maioria do Espírito Santo, algumas do Paraná. E nesse período, porque nós ficamos até o final, né? A Camila ainda ficou mais um tempo, mas eu fiquei com ela até os últimos dias. Ela era recursos humanos, eu era financeiro. Então, sabe aquela história de fechar a porta, passar o cadeado e botar o cachorro? Fomos nós. Ficamos até o fim. Então, nessa que nós estávamos ali, praticamente só nós, pouquíssimas pessoas na empresa, nesse período, já oficialmente desempregadas, um dia, uma pessoa do Espírito Santo, que foi a pessoa que me evangelizou, que tinha sido minha ex-patroa, a mulher cristã, temente ao Senhor, muito próspera, o seu marido nos seus caminhos financeiramente, muito abençoados, me ligou e falou assim, Zê, sabendo de tudo que estava acontecendo, falou assim, Zê, né, você agora, né, a fábrica fechou, ela achando que automaticamente eu iria voltar, ela falou o seguinte, eu recebi nessa semana uma oportunidade de comprar, né, todas as lojas da Cacau Show no Espírito Santo.
E ela já era franqueada exclusiva da Lilica Tigo no Espírito Santo. E ela tinha uma filha pequena e tinha um marido empresário no ramo de indústria também. Ela falou, eu não tenho como ir nisso sozinha. E eu falei com Deus, ela me disse assim por telefone. Eu falei com Deus, Deus, só tem uma pessoa que se vier comigo, eu vou entender que é o Senhor nesse negócio. É a Zê. E ela falou assim para mim, eu vou entrar com dinheiro e você com o trabalho. Nós vamos ser sócia meio a meio. E ela falou assim, eu falei com Deus, Zê, que se você me disser sim, eu vou nesse negócio. E se você me disser não, eu não vou nesse negócio. E eu tenho até segunda-feira para responder a pessoa. E isso era quinta-feira. E eu falei assim, eu vou orar. E aí ora, né? Chama, cai, começa. E vira a noite acordada de quinta para sexta, de sexta para sábado. E fica orando, e ora, e ora, e ora. Até que no domingo eu tinha que responder na segunda. Deus não tinha falado nada. E eu vim domingo de manhã para a igreja. E estava tendo um curso de teologia que nós fazíamos na igreja. E eu esqueci minha Bíblia em casa. E eu cheguei na igreja e falei assim, bispo, né, 14 anos atrás, 13 anos atrás, bispo L. Esqueci minha Bíblia, empresta uma Bíblia. E ele pegou uma Bíblia, sei lá de quem, e me emprestou uma Bíblia. E eu estava tão focada nisso, que o professor estava ministrando a aula, eu não estava com a cabeça nesse assunto. E sabe quando você vai prestando, olhando o professor, mas vai passando assim as páginas, e para lá e para cá, até que eu abri assim e fiquei olhando a contracapa da Bíblia. E estava escrita à mão nessa Bíblia. E estava escrita a seguinte frase: toda decisão requer uma renúncia. Quando eu li essa frase, o Espírito Santo me tomou naquele momento. E aí o Espírito Santo falou assim: toda decisão requer uma renúncia. Essa é a minha resposta para você. Eu não vou dizer sim nem não, decida. Só que toda decisão requer uma renúncia. Se você decidir para o Espírito Santo, você está decidindo por um caminho de prosperidade financeira rápido. E eu vou te abençoar. Mas nesse momento da história, eu já sabia que eu não estava em Taubaté por trabalho. Eu já sabia que Deus tinha nos trazido para o sonho de Deus, para a visão dessa casa. Enfim, eu já entendia que aqui era o lugar que Deus queria que eu o servisse. E no Espírito Santo não tinha essa mesma vida, essa mesma facilidade por questões familiares, enfim. Nós já sabíamos que Taubaté para nós não era trabalho, não era dinheiro, era propósito. E estava ligado a essa casa. E aí Deus me falou então, agora se você ficar, você está decidindo pela sua vida ministerial. Quando falou isso, nem imaginava de pastora, que eu era chamada ao ministério. Mas estava decidindo pela vida, né, daquilo que ele tinha de propósito. De alguma maneira, ele me disse naquele momento, 13 anos atrás, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. Que eu entendi que se eu ficasse, eu estava escolhendo pela vida ministerial, de serviço, de igreja. E se eu fosse, estava decidindo por uma prosperidade financeira mais rápida. Mas ele me disse o seguinte: pode escolher, eu te abençoo nas duas. Só que toda decisão requer uma renúncia. Né? Com outras palavras, né, ele disse o seguinte, né, você chega num restaurante, o garçom te fala assim, Guaraná ou Coca-Cola? Se você falar Guaraná, você está renunciando à Coca. Foi isso que ele me disse. É uma coisa ou outra. E na hora eu fechei aquela Bíblia. E ali mesmo eu já falei com Deus. Né? Eu estou falando de 13 anos atrás, quase 14. Não tinha um relacionamento, né? Você foi falar com o apóstolo L, né? E a paternidade. Era um outro tempo, né? Tinha já falado com o apóstolo L, eu conhecia, mas 13 anos atrás não era esse relacionamento de pais e filho que tem hoje, essa liberdade, essa intimidade. Enfim, fechei a minha Bíblia. E eu lembro que depois eu até contei para ele, depois que eu já tinha tido essa experiência. E ali eu falei na hora, falei, Deus, está decidido. Eu não tenho coragem, não tenho cara diante do Senhor para falar, ok, vou lá ganhar dinheiro e ser abençoada. E daí na segunda-feira eu a respondi que não iria. E ela realmente não fez o negócio, até hoje. Mas não era óbvio? Você imagina, desempregada, solteira, 3 moços em Taubaté, fábrica fechada. Conhecíamos pouquíssimas pessoas na igreja, contávamos nos dedos dos nossos amigos naquela época. Não era óbvio. Aí toca o telefone, é a pessoa que me evangelizou, que me levou para Cristo. E investiu na minha vida por 3 anos. Minha ex-patroa, já tinha trabalhado com eles. Aceitei Jesus num culto, dentro da fábrica dessa pessoa, numa segunda-feira. Era óbvio que era de Deus. Era óbvio que era uma solução divina. A fábrica fechou, o telefone tocou. Minha melhor amiga, a pessoa que me evangelizou, volta que nós vamos agora prosperar juntas. Era extremamente óbvio. Só que não. Ontem até brinquei, óbvio que não era. Mas não era a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Não tinha pecado naquela decisão.
Não tinha pecado naquela decisão. E Deus disse que me abençoaria se eu fosse. Mas não era o sendo a vontade de Deus para a minha vida. Eu não seria quem eu sou hoje se eu tivesse tomado essa decisão. Eu não viveria o que eu vivo hoje se eu tivesse tomado aquela decisão. Não era isso que Deus tinha para a minha vida, por mais que Ele me abençoaria. Eu hoje, muito diferente numa situação de vida financeira, mas com uma plena convicção que vivo meus dias no ser da vontade do Senhor. Plena convicção. E que nada rouba a certeza de que vive o propósito do Senhor, independente do que as circunstâncias mostram. Não há um resquício de nunca no meu coração de que eu estou exatamente aonde Deus gostaria que eu estivesse, que eu faça exatamente o que Deus quer que eu faça. Mas era tão óbvio aquilo. Aquela porta aberta era tão óbvia. E o óbvio é um perigo. Repita assim comigo: nem procrastinar, nem se precipitar. Quantos jovens se jogando no precipício por não ter a paciência de esperar o tempo certo. Provérbios 16, 25. Esse versículo não teve ontem na palavra. A pastora Luciana acrescentou: há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo, no final, conduzem à morte. Olha que lindo. Há caminhos que parecem certos ao ser humano, contudo, no final, conduzem à morte. Tem caminhos que parecem tão óbvios para o ser humano, mas conduzem à morte. E nós não estamos falando só de caminhos de pecado, não. Eu falo com toda a convicção do mundo que eu não viveria o propósito de Deus em plenitude e de forma integral para a minha vida se eu tivesse tomado aquela decisão, por mais abençoada que ela pudesse ser. E esse versículo que nós lemos em Eclesiastes diz: o desespero ou o sofrimento nos leva o ser humano a se precipitar. Diante das opções, ou até mesmo de falta de opções, qual a resposta Deus espera de nós? Como responder? Como responder adequadamente? A Bíblia diz que tem uma resposta adequada para cada situação da vida. E como responder de maneira adequada, então, a cada situação da vida? Como responder à espera? Como responder aos dias maus? Como responder às calúnias? Como responder às ofensas, às críticas? E como responder à pressão? Como responder às dificuldades no casamento? Qual a maneira adequada de se responder a um tempo que os filhos viram adolescentes e falam coisas, se interessam por coisas que nós, como pais, jamais imaginaríamos que os nossos filhos fossem querer viver, ou falar, ou se interessar? Como responder ao cansaço, à tristeza, a uma mente cheia de seta? Como responder a cada situação da vida? Qual é a resposta adequada? Como Jesus respondeu a todas as situações a qual ele foi questionado e qual ele enfrentou? Jesus foi extremamente preciso em responder às situações. Como Jesus respondeu aos religiosos? Como Jesus respondeu ao povo quando o povo estava com fome? Como Jesus respondeu às necessidades das pessoas, aos necessitados, aos enfermos? Como Jesus respondeu quando ele estava conversando com a prostituta e questionaram a ele? E ele ouvindo ali, discernindo ali, que estavam todos julgando, ele olha e fala assim: ah, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Como Jesus respondeu quando aquela adoradora estava ali lavando os seus pés, enxugando com seus cabelos, e eles pensando: nossa, se ele soubesse quem era, e ele fala assim: ah, meus amigos, estou aqui, cheguei na sua casa, nem um beijo você me deu, e essa mulher está aqui se derramando nos meus pés. Como Jesus respondeu, como Jesus respondia a cada enfrentamento e a cada questionamento, a qual
ele passou, qual ele enfrentou. Qual a resposta adequada? Qual a resposta adequada que nós temos dado ao que Deus tem feito na nossa vida? Deus tem feito muitas coisas na minha vida. Em paralelo que algumas coisas ainda não estão terminadas. Algumas coisas ainda estão a resolver. E que geram alguns transtornos, algumas dificuldades, algumas situações a enfrentar no nosso dia a dia. Como responder a isso? Se nós colocamos uma lente numa parte da vida, nós respondemos ao Senhor com murmuração. Nós respondemos ao Senhor com medo. E nós até questionamos a Deus. Respondemos com perguntas. Como assim, Deus? Qual a resposta adequada que nós damos, que eu posso dar ao meu Deus, que eu devo dar ao meu Deus, na situação que eu vivo hoje? Como responder ao meu Deus com murmuração por qualquer dificuldade que eu tenha enfrentado? Se eu sei de onde Ele me tirou, se eu sei quem eu era, eu sei por onde meus pés caminhavam, eu sei o que meu coração desejava e os enganos da minha mente. Eu sei a conturbação que era, eu sei a confusão que eram os meus sentimentos. Eu sei a visão distorcida que eu tinha da vida. Eu sei a cultura errada que eu estava inserida. Eu sei as decisões erradas que eu tomava. Eu sei que eu estava fardada à morte eterna. E o meu Senhor me chamou. E o meu Senhor me salvou. E Ele me libertou, me curou, me sarou, me chamou, me ungiu, me levantou, me capacita, me amou. Como posso eu responder ao meu Senhor com murmuração, com questionamentos, às situações da vida? Não tenho cara diante de Deus. Não tenho coragem diante de Deus para ir diante dEle com questionamentos ou murmuração. Eu sei quem eu era, eu sei quem eu sou. Eu sei de onde Ele me tirou e eu sei aonde eu estou. Uma posição nele que eu falo nessa noite. E isso é um balizador suficiente para respondê-lo a toda e qualquer situação com o melhor da minha adoração, do meu amor, do meu serviço, da minha entrega, independente de qualquer situação. Independente de qualquer circunstância adversa. Isso é o suficiente para o resto da minha vida, por todos os meus dias, eu respondê-lo com amor, eu respondê-lo com entrega, eu respondê-lo com renúncias, eu respondê-lo com adoração. Nós não temos outra resposta para dar. Não responder adequadamente às situações, olha aqui para mim, é extremamente sério. E você vai se enxergar no que eu vou falar aqui. Muitos de nós já vivemos, já vimos. Como pessoas, como nós mesmos, muitas vezes, criamos problemas que não existem, porque não respondemos adequadamente uma situação. Como nós aumentamos problemas existentes, porque não respondemos adequadamente uma situação. Às vezes, me vem um exemplo assim. Chega uma situação assim, ó. Ouvi dizer na empresa, no trabalho, um colega de trabalho, ouvi dizer que vão te mandar embora. E você ouve aquilo que por enquanto é só uma fofoca. E você já vai o quê? No seu chefe, nervoso. E você está querendo me mandar embora. E você, como assim? Você não me fala nada. Ei, não estou pensando em nada. E aí você criou um problema, um mal-estar, um dissabor que não existia. E agora tem. Não existia um problema, agora existe. Alguém te disse que alguém falou de você, que alguém te caluniou, que alguém fofocou, que você disse, que você não disse. E você vai lá tirar satisfações. A sua resposta é ir lá ser truculento, brigar, querer saber. E ali não existia nada, era tudo uma mentira. E agora sim tem uma confusão que você mesmo fez. Como nós ampliamos os problemas, não respondendo adequadamente às situações da vida. A resposta certa, ela é uma solução.
A resposta certa minimiza as situações, ou pelo menos traz para o tamanho certo. E a resposta inadequada põe uma lupa em tudo. Quantos problemas nós vivemos, nós enfrentamos, que nós mesmos nos colocamos, porque não demos a resposta adequada àquela situação. E porque eu não respondi adequadamente àquela situação, agora eu criei um problema para a minha vida, que não era daquele tamanho todo, mas agora é. Porque a minha movimentação naquela situação foi inadequada. E ali agora eu tenho, então, uma situação de dificuldade. Amém? Faz sentido? Faz muito sentido, não faz? O Espírito Santo está nos aconselhando nessa noite. E Ele vai nos dizer por quê até o final. Hoje Ele está sendo um maravilhoso conselheiro. E Ele está nos dizendo, tem uma resposta adequada para tudo. Pastora, mas eu não sei me mover adequadamente. Eu sou um tolo. Ontem eu dizia, do quanto eu já fui, ainda sou, mas quanto eu já fui muito mais tola. Né? Até me lembrei de um tempo na minha vida que eu era extremamente tola. E quanta vergonha, quanto mico eu já paguei por ser tola. Então no trabalho, vou contar uma minha aí para você lembrar das suas. Muitas vezes no trabalho, eu vi uma situação que não estava da maneira que nos meus olhos deveria estar, da forma que eu falei para fazer, do jeito que eu tinha direcionado, e aquilo já, né, me irritava, eu já ficava nervosa, eu chegava já, e como assim? Por que isso está aqui? Eu falei, e por que você fez assim? Isso está errado, e agora faz assim, e papai esbravejava. E a pessoa me ouvia calada, e ao final, depois que eu me debati ali, a pessoa olhava para mim e dizia, deixa eu te falar, o que você falou não estava certo. Então, é isso aqui, vou te mostrar. Então, foi feito assim, aconteceu isso. E aquilo estava certo, errado estava eu. Só que eu primeiro esbravejei para depois procurar saber, para depois entender. Tolice. Aí você é obrigado a olhar a pessoa e falar assim, me perdoa. Né? Desnecessário. Esbraveja primeiro e entende depois. Tolice. É não responder adequadamente. Quantos pais esbravejam primeiro e ouvem o filho depois? Primeiro eu fico bravo com a nota baixa, depois eu vou ouvir o coração do meu filho. Isso é tolice. Isso são respostas inadequadas. Esposas, que resposta nós estamos dando aos nossos maridos nos momentos de fragilidade e dificuldade deles? Como que nós estamos respondendo, maridos? As nossas esposas, nas situações que elas têm enfrentado no dia a dia. Qual a resposta que nós estamos dando, pai e mãe? A educação dos nossos filhos, as surpresas que nossos filhos nos fazem. Que nós programamos, fazemos, achando que vai sair de um jeito, e lá na frente, por um momento, a coisa parece estar desandando, está diferente do que nós sonhamos e planejamos. E aí, como que nós temos respondido? E aqui não é uma crítica. Aqui não é para você se autoflagelar. Aqui é o Espírito Santo te aconselhando e falando assim, tem uma maneira diferente de responder. Tem uma maneira diferente de se comportar nessas situações. Tem uma resposta muito mais excelente, muito mais adequada, que foge daquilo que é óbvio. Que foge daquilo que é óbvio. Situações que todo mundo espere, que você brigue, você fique nervoso. E você fica calmo. Situações que chegam aos nossos ouvidos, que é óbvio que você vai ficar magoado e você libera perdão. Situações que é óbvio que você tem que ir lá tirar satisfação, mas você escolhe esperar a justiça de Deus. E ao menos que seja perguntado, você fica posicionado no seu lugar. Completamente fora do óbvio. Que todo mundo faria de um jeito, mas o Espírito Santo não nos fez óbvios. E nos leva a uma resposta adequada, que contrapõe a tudo o que nos ensinaram, a tudo que as pessoas fazem. Eu lembrei ontem também de uma situação muito forte na minha vida. Quando essa fábrica fechou, olha o que é você sair do óbvio.
E eu falo assim, com muita humildade, porque foi Deus mesmo. Porque nós éramos tão novas, tão imaturas. Eu olho para trás e falo assim, como era Deus? Porque nós não tínhamos sabedoria para isso. Quando a fábrica fechou, você imagina 250 pessoas desempregadas que haviam largado suas cidades. Muitos tinham vendido suas casas e comprado em Taubaté. Trouxeram suas famílias, sua maioria dos 250 homens. Né? Os filhos tinham se transferido de estado, se desvinculado dos laços familiares, aquela adaptação difícil, escola nova, frio em Taubaté, todo aquilo. Chegamos em julho, pegamos um inverno desse, vindo do calor, toda aquele coisa, pá, muda toda a vida, acreditando num sonho que vai ser bom, que é legal, uma nova oportunidade de vida, com um ano, porta fechada, todo mundo na rua, volta embora. O que aconteceu? Um esbravejamento geral. O povo chateado, magoado, nervoso. E, eu nem estou falando mal, mas você imagina os pais de família, o desespero, voltar para trás desempregado. Com a família, o caminhão de mudança. E muitas vezes a casa estava alugada, estava sendo vendida, sei lá. Foram situações muito difíceis mesmo. E foi muito difícil para a pessoa que teve que tomar essa decisão. E eu lembro até como se fosse hoje, de que ele foi nos contar, para todos os funcionários, o que iria acontecer. Nós fazíamos o culto lá de segunda-feira e o que foi pregar. Você viu esse momento, né? O Kiko pregou, o apóstolo Cristiano pregou e na sequência ele anunciou o fechamento da fábrica. E ali foi uma tristeza geral, e muita calúnia, e muita gente esbravejando, e muita gente brava e ameaçando, até de coisas muito ruins. E naquele contexto tinha um dia específico, eu lembro como se fosse hoje, que era o último dia que nós iríamos ver o dono principal, o pai, o fundador. Que só o filho ficaria aqui conosco nessa reta final. E nós conversamos à noite, eu, Caio e Marisa, a profeta Camila e a Marisa, e decidimos o seguinte: vai ser o último dia que nós vamos vê-lo. Vamos conversar com ele? Eu não lembro mais os detalhes, nós combinamos assim: vamos agradecer a ele, vamos honrá-lo, vamos ter uma postura diferente. Ele já está sofrendo tanto, está adoecido com a situação, está todo mundo falando mal. Ele foi o mais acometido, ele não planejou isso, não era isso que ele queria. Eu falei, vamos ter misericórdia dele. E nós combinamos e assim fizemos. No meio da tarde, chamamos o pai e o filho, sentamos nós 5 numa roda de cadeiras. E nós falamos assim, fulano de tal, hoje é o último dia que nós vamos te ver. E nós queremos dizer o seguinte, que nós queremos honrar o Senhor. Que a gente sabe que o Senhor não queria isso. E fomos falando, nós queremos te agradecer por esse 1 ano. O Senhor cumpriu tudo o que prometeu. O Senhor é um homem de caráter, o Senhor é um homem de palavra, o Senhor é um homem trabalhador. O Senhor construiu tudo e vai continuar construindo. Nós cremos nisso. E fomos falando. E eu lembro que nós falamos uma frase assim, olha, nós falamos assim, mesmo sabendo, hoje, de tudo que iria acontecer, se eu soubesse disso lá no começo, eu te digo hoje, que eu faria tudo de novo. Nós viríamos de novo, enfrentaria tudo de novo, pelas pessoas que vocês são. E ele nessa hora chorou muito, porque você imagina, né, o que estava vivendo, e de repente aparece alguém para dizer assim, obrigada. E aí nessa conversa nós falamos também a ele o seguinte, olha, nós não vamos embora. Nós não tem mudança nossa para levar, nós vamos ficar em Taubaté. E eles ficaram assim, vocês não vão embora? Tipo, 3 meninas solteiras, jovens, nós não vamos embora. Nosso lugar é aqui. E aí, abraçamos, tal, dissemos tchau, ele pegou o carro e foi embora para o Paraná. No final do expediente, isso era meia da tarde, o filho nos chamou de volta. E falou assim, meninas, e ele falou assim, suas louquinhas, vocês vão ficar aqui, né? Vamos ficar. Ele falou assim, pai mandou dizer para vocês, que como vocês, na loucura de vocês, decidiram ficar aqui, ele vai pagar para vocês o primeiro ano de aluguel de vocês aqui, para vocês começarem a vida nessa cidade. E ele deixou 1 ano de aluguel pago para nós. Saímos do óbvio. Resposta adequada. Uma posição diferente. O que Jesus falaria para aquele homem? O que Jesus falaria para aquele homem naquele momento? Dar resposta adequada a cada situação da vida. Nós poderíamos ser mais umas entristecidas, mais umas chateadas. Só mais 3 na multidão de 250. Mas Deus nos tirou, pela sua misericórdia, do óbvio. E a resposta adequada trouxe bênção e favor de Deus para as nossas vidas. É uma chave nessa noite, igreja. Como nós temos respondido de forma tola às situações da vida.
E como nós fazemos isso no piloto automático? A gente que aconselha, né? A gente vai ouvindo, a pessoa fala, aconteceu isso. Aí eu fui lá e falei com ele, você fica assim, meu Deus, né? Aí você vai com muito amor pontuando, peraí, vamos trazer. Você falou isso para o seu marido? Mas nessa circunstância que ele estava fazendo isso, né? E você vai tirando aquela pessoa, mudando o olhar. E como no dia a dia, no piloto automático, as nossas respostas são todas no óbvio e completamente inadequadas. No versículo 13, lá de Daniel 2, eu preciso avançar. Lembrando que nós estamos lá nos magos, nos sábios, com decreto de morte. Acontece que no versículo 3 diz assim: e assim foi proclamado um decreto real, para que fossem mortos todos os sábios. E por isso, Daniel e seus amigos foram procurados pelos encarregados do rei, para que também fossem executados. Requer sabedoria ter a resposta adequada. Requer de nós sermos sábios, para respondermos adequadamente a cada situação da vida. Sairmos de um lugar de tolice. E a palavra diz aqui que o mensageiro do rei foi atrás de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Para quê? Para matá-los. Porque todos os sábios iriam ser mortos. Inclusive eles. E quando eu li esse versículo, o Espírito Santo me falou: sábio por sábio, eles iriam morrer junto com os outros. Porque a sabedoria humana não nos difere de ninguém. A sabedoria humana não nos distingue de ninguém. Sábio por sábio, se eles fossem simplesmente sábios, Sadraque, Mesaque e Abednego iriam ser mortos nessa leva. Todos os sábios seriam exterminados. Inclusive o mensageiro do rei foi lá pegar os 3 para matar. Sábio por sábio, eles iriam morrer. Se eles fossem só sábios, eles teriam morrido aqui. Porque a sabedoria humana não é capaz de nos distinguir de ninguém. Quanta sabedoria humana existe no mundo? Quantos sábios, até falava ontem, quantas pessoas, humanamente falando, são tão mais sábias do que eu? Né? Tem tantos conceitos para sabedoria. Eu gosto de falar, gosto do conceito que diz que sabedoria é conhecimento aplicado. Não é isso? O sábio é aquele que pegou o conhecimento, a filosofia, o entendimento e colocou em prática. Ele é experimentado. O sábio é a pessoa que está experimentada nas situações da vida. Experimentado na vida com Deus. É o conhecimento aplicado, mas nós vamos ir além disso. Mas sábio por sábio, aqui eles morreriam. E eu não estou aqui menosprezando a sabedoria humana. Eu não estou aqui menosprezando o conhecimento. A busca por conhecimento, não é isso. Mas isso não é suficiente para nos distinguir de ninguém. Isso não nos faz diferente de muitos, não de ninguém, mas de tantos e tantos e milhares de pessoas sábias que tem no mundo. Isso não é suficiente para nos separar e para nos distinguir, para fazer algum tipo de diferença. Até faz, até surpreende aí as pessoas, até arrasta a multidão de tolos, a sabedoria humana. Mas completamente limitada e insuficiente para cumprir o propósito de Deus. Vou repetir: sabedoria humana até arrasta multidões de tolos, mas completamente, extremamente limitada e insuficiente para que cumpramos o propósito de Deus nas nossas vidas. É importante conhecimento? É importante sabedoria humana? Até é. Mas é limitado e insuficiente. E aí quando o rei decreta e manda, inclusive, o seu mensageiro pegar Daniel para matar e os seus 3 amigos, a palavra diz, eu não vou ler para a gente ganhar tempo, que Daniel falou assim: fulano, esqueci o nome dele aqui, o mensageiro do rei, não é importante, mas só para Arioque. Falou assim: Arioque, deixa eu te falar uma coisa, eu não tive oportunidade diante do rei. Me conta essa história, por que eu vou morrer? E o cara explica: olha, o rei teve um sonho, um monte de pesadelo, está desesperado e não teve sábio nenhum que interpretasse. Ele fala: eu não tive oportunidade. E ele fala assim: me dá um tempo.
E me dá um tempo, não me leva hoje não. Me dá um tempo para que eu possa buscar no meu Deus. E eu vou dar, ele afirma, eu vou dar essa interpretação. E aí o cara fala, ó, não é só interpretação não, você tem que saber o que sonhou. E ele fala, ok. E Daniel então vai e chama Sadraque, Mesaque e Abednego e conta toda a história. Nós vamos morrer os 4, se eu não tiver essa revelação do Senhor. E fala assim, vai orar vocês 3 e eu vou buscar a Deus. E diz a palavra que na mesma noite, em sonho, Deus revelou tudo a Daniel. O que tinha sido o sonho e a interpretação do sonho. E Daniel fica tão feliz que antes de chamar o cara para falar assim, olha, eu tenho a interpretação, me leva no rei. Antes disso, ele vai louvar a Deus. E ele diz assim, no versículo 21, ele já está orando aí, agradecendo a Deus. Ele fala assim, ele muda as épocas. Isso aí, esses versículos, é o próprio Daniel orando. Ele está agradecendo a Deus, ele fala assim, Senhor, muda as épocas e estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. Senhor, o Senhor faz o que o Senhor quiser com quem o Senhor quer. O Senhor muda tempo e estações, estava marcado para eu morrer, o Senhor muda tudo. O Senhor é que estabelece reis, o Senhor também destrona quem o Senhor quer destronar e estabelece quem o Senhor quer estabelecer. E o Senhor é quem dá sabedoria ao sábio, porque todos os sábios da terra não tinham tido aquela interpretação. Mas Deus escolheu, deu a Daniel, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, deu-se a conhecer e a revelar a Daniel aquele sonho. Ele fala assim, o Senhor dá sabedoria aos verdadeiros sábios, aqueles que buscam conhecer e discernir. Verdadeiros sábios. Porque era um bando de enganadores. Mas aos verdadeiros sábios, ao homem que temia o Senhor deu sabedoria a este verdadeiro sábio. E aí na sequência do texto, ele vai agradecendo, no versículo 23, ele fala assim, eu te agradeço e te louvo, olha lá, Deus dos meus pais, tu me concedeste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o preocupante sonho do rei. Eu penso que que Deus me falasse, eu ia acordar, abrir meu olho depois do sonho, e ia vazar para contar isso para o rei. E ele ali primeiro faz uma oração longa, louvando e agradecendo a Deus em toda a paciência. E aí ele diz assim, Senhor, tu se revelou e eu tive a interpretação do sonho. A revelação do Senhor em nós nos faz sábios. A revelação do Senhor em nós é a verdadeira sabedoria. O derramamento de sabedoria ao sábio Daniel foi a revelação que Deus o deu. A revelação de Cristo em nós nos faz sábio. Você tem uma fonte de sabedoria e é Cristo. E Ele escolheu habitar em nós, se tornou um conosco. A revelação dele em nós é a nossa fonte de sabedoria. A revelação de quem Ele é, dos teus pensamentos, do seu coração, da tua mente, é a nossa única fonte da verdadeira sabedoria. Essa revelação nos leva e pode nos levar a ser mais sábios. Ele já habita em nós, a sabedoria já está em nós, nós precisamos acessar isso. Nós precisamos acessar isso, que já está. Não tem outro caminho, nós precisamos ler livros, estudar, precisamos nos aperfeiçoar, precisamos sim. Não aqui, não estou diminuindo isso. Mas sabedoria de Deus, sabedoria divina, é a revelação do Cristo vivo habitando em nós. Essa é a nossa única fonte de sabedoria de Deus em nós. E é nessa que nós confiamos. Nós buscamos sim nos aperfeiçoar, nós buscamos sim conhecimentos humanos, mas a nossa confiança está na mente de Cristo, que se tornou um com a nossa mente.
A nossa confiança está no Espírito Santo que habita em nós e nos conduz de todas as coisas. A nossa confiança está na voz do Espírito Santo, disponível a nós, aqui na nossa mente, em todo o tempo, confiando e crendo que Ele conduz, que Ele fala, que Ele orienta. Pastora, mas eu não sei nem discernir essa voz. Ok, você tem uma igreja paterna, você tem ministros, você tem auxílio para isso, para amadurecer nisso, para te ajudar nas decisões. Você não sabe como se posicionar, como responder. Nós estamos aqui para isso, para te ajudar nesse amadurecimento, para te ajudar com as respostas que você tem que dar na vida. Mas fato é que a fonte de sabedoria se chama Cristo Jesus. Essa revelação do Cristo em nós nos faz sábios, os verdadeiros sábios que Daniel cita. E isso já está em nós. É mais do que estar disponível, isso já está. É muito diferente. É muito diferente de ser uma pessoa com comportamentos assertivos. Claro que isso também, um sábio tem comportamentos assertivos. É muito diferente de ser uma pessoa adequada, né? Eu sei formatada, eu sei muito bem ir adiante de uma pessoa e sei falar bem em português, é muito diferente. Porque vai na contramão dos protocolos muitas vezes. Vai na contramão daquilo que é óbvio que qualquer um poderia fazer. Essa revelação do Cristo em nós é o que Cristo, é a forma que Jesus caminhava. Ele foi perguntado de quem ele era, e ele respondeu: quem que vocês acham que eu sou? E ele responde o livro de João o tempo todo: eu sou um com o Pai. E o que você veio fazer? E ele responde: vim fazer a vontade do Pai que me enviou. E eles perguntam: o que esse homem diz? E ele responde: as palavras que eu falo não são minhas, mas são do Pai que me enviou. O que ele faz? Para tudo ele glorificava e declarava: não é nada meu. O que eu faço, o que eu falo, como eu me movo, quem eu sou um com o Pai. Eu me movo no poder do Pai, e eu falo as palavras do Pai, e as minhas atitudes em cumprir a vontade e o propósito do Pai. Não se trata do homem Jesus que vocês estão vendo. Se trata do meu Pai, que é um comigo, e que me chamou. As palavras são dele, o propósito é dele, o que eu vim cumprir é dele. Isso é ser sábio. Ninguém, em momento nenhum, conseguiu pegar Jesus num erro, numa incoerência. Jesus não caiu numa pegadinha, numa pergunta. Jesus não vacilou um questionamento. Jesus nenhuma afronta. Jesus foi tentar 3 vezes no deserto e respondeu com a palavra do Pai que o enviou, que não era dele. A sabedoria do homem Jesus estava em que não se consistia dele, mas naquele que o havia enviado. Não se tratava dele, mas se tratava do propósito do Pai sobre ele. Não se tratava do que ele pensava, mas se tratava que o Pai, ele falava daquilo que o Pai pensava. E o tempo todo ele manifestava isso. O tempo todo ele manifestava. Meu amado, diante de quem? Eu vou falar de mim, e você pensa em você. Mas eu sei que eu poderia falar no plural. Diante de quem eu era, de onde eu estava, diante daquilo que Jesus já fez e já está consumado, diante da toda a sabedoria que está nele, diante daquilo que ele já escolheu fazer por nós e já fez e já se consumou, diante do seu amor derramado na cruz, diante daquilo que já está acessível e liberado a nós e já está em nós, mais do que liberado a nós, já está em nós. Nós não temos outra coisa, outra forma a responder a cada situação da vida que não seja com fé, esperança e amor. Como poderia eu não responder ao meu Deus com fé, esperança e amor? Como poderia eu não responder aos meus irmãos com fé, esperança e amor?
Como temos respondido a cada situação? Como temos respondido à necessidade das pessoas que estão à nossa volta? Como temos respondido à dor do outro? Como Jesus respondia ao enfermo, ao faminto, ao necessitado, ao endemoniado? Nós não temos outra resposta para dar que não seja pautada em fé, esperança e amor. Repita assim comigo: eu não tenho outra resposta que não seja pautada em fé, esperança e amor. Fé, esperança e amor. Nós não temos outros balizadores das nossas respostas. Se caluniou é perdão, se julgou é perdão, porque é amor, porque perdoado nós fomos primeiro, porque amado nós somos primeiro. Se está difícil é fé, é esperança. Se está doente é fé. Ele cura, Ele salva, Ele livra. Ele é o Senhor dos tempos. Ele muda as estações. Ele destrói, Ele estabelece. Ele fecha, Ele abre. Ele abate, Ele erga. Ele abate, Ele levanta. Ele diz e assim é. E nada pode mudar o que Ele diz. É inabalável, imutável. Nós não temos outra opção na vida. Você até tem, mas nós temos que escolher não ter. Diante de Deus nós não temos outra opção a não ser responder com fé, esperança e amor. Estou esperando, jovens, há muito tempo, né? Há meses, olha quanto tempo. O meu cônjuge, o meu casamento no Senhor, responder com fé. Sabedoria para responder em obediência. Obediência, sabedoria. O sábio é obediente. A sabedoria de Jesus o levou à morte, morte de cruz. Foi obediente até o fim. O sábio obedece porque a obediência protege, guarda, preserva, mantém o propósito. Tudo isso a obediência faz conosco. Obedecer em sabedoria, não por conveniência. Aqui me interessa o conselho da apóstola Leila. Nessa área não me interessa o conselho da apóstola Leila. Isso é tolice, isso é enganar a si mesmo. Não é enganar o ministro, muito menos a Deus. A sabedoria de Jesus, o viver não por Ele, mas por propósito do Pai que o enviou, o levou a uma obediência extrema. O sábio é obediente. Basta ter um pouco de sabedoria do Senhor para escolher obedecer. Tolice é a desobediência. Tolice é escolher o pecado e a desobediência. Nós não temos outro caminho, eu vou repetir para que isso fique guardado no nosso espírito, a não ser responder com fé, esperança e amor. Aí eu posso me perguntar: Zelinda, a forma que eu estou respondendo essa situação manifesta fé, manifesta esperança e manifesta amor? A forma que eu respondi àquela pessoa manifesta fé, manifesta esperança, manifesta amor? Porque o amor também é correção. O amor também é ajuste de rota. O amor também é ensinar caminhos. O amor também é dizer: aqui está errado, com amor. É fácil sabermos se nós estamos manifestando a Cristo. Senhor, Tu me tornas sábio quando se revela a mim. Foi isso que Daniel falou. O Senhor se revelou para mim. E isso derramou sabedoria ao verdadeiro sábio. Feche seus olhos. E eu sinto da parte do Espírito Santo. Fala assim: Senhor, o Senhor me torna sábio quando se revela a mim. E é uma noite, e nós não estamos encerrando, mas é uma noite caminhando para o fim. É uma noite que o Espírito Santo, eu não vou dizer, né? Ontem eu falei, depois a gente fica pensando, né? Agora no novo pacto a gente vai ajustando a linguagem, não que esteja errado, mas de um derramamento de sabedoria. Na verdade ela já está em nós. É uma forma talvez de explicar, mas fica melhor uma ativação. Me ajuda.
Que o Senhor quer derramar sabedoria sobre nós. Na verdade, ela já está em nós. Mas o Senhor quer revelar, ativar a sabedoria dele em nós. Não uma sabedoria humana. Nós resistimos. O apóstolo está falando, a sabedoria que ele nos deu. E outra dizia, coisa tremenda conviver com sábios, não é? Coisa tremenda conviver com sábios. Eu desfruto da vida de sábios. Ontem eu citei o apóstolo L. Coisa tremenda você trazer situações do qual você tinha convicção do que você ia fazer, e você leva para quem tem a sabedoria de Deus e muda completamente aquilo que você tinha certo. Era óbvio que aquela resposta, e veio uma resposta completamente diferente da parte de Deus. Porque é uma sabedoria divina em analisar as situações. E o Senhor quer derramar, o Senhor quer ativar, revelar a sua sabedoria em nós. Ele já é um conosco. E a sabedoria dele para ser impartida, para ser revelada. O Senhor não nos chamou para sermos um com ele, não nos fez um com eles para nos manter em tolice. O Senhor está nos elevando um patamar, e eu vou dizer por quê, de sabedoria. E isso não combina com soberba. Duas coisas que não combinam: sabedoria e soberba, para gerar arrogância. Mas sabedoria com humildade é poderoso. Sabedoria e humildade, sim, aí sim é poderoso. Nós fazemos parte de um único reino inabalável. Nós fazemos parte do único reino eterno que não pode ser inabalado. E o Senhor está nos posicionando nesse reino. Nós vamos ler isso. O Senhor está nos posicionando nesse reino. E para isso, Ele não vai nos levar tolos. Porque eu até ontem lembrava quantas tolices eu fiz por às vezes estar. Vê se alguém aqui se identifica. Em posições de responsabilidade que às vezes não tinha a sabedoria e o conhecimento necessário. Eu tive cargos e posições de responsabilidade muito nova na minha vida. E quão tolo eu fui nessas posições. E como eu errei. Né? E isso é normal da vida. Não estou aqui falando, me entristecendo por isso. Né? Quantas posições, por imaturidade. Quantas posições e posturas tolas nós já temos. Estávamos em posições que às vezes não tínhamos maturidade e sabedoria para estar ali. E erramos. E aprendemos com os erros. Não é para a gente ficar mal por isso. Mas o Senhor está nos posicionando, e Ele não nos levará como tolos. E a sabedoria é uma ferramenta para isso. O Senhor está nos empoderando com sabedoria. O empoderamento da parte do Senhor. E isso passa por um coração humilde. Eu quero antes, eu até me antecipei, ler um versículo, porque o Senhor deu uma palavra ontem. Profética nossa. Lá no não notei o versículo 29. Ele disse assim, ele vai diante do rei. E nós vamos voltar nisso. Ele vai diante do rei para falar: rei, eis aqui o teu sonho e eis aqui a interpretação. E aí o rei diz assim, ele fala assim: rei, quando você estava repousando em tua cama, começaste a meditar sobre o futuro. Ele contou até o que o rei fez antes de dormir, acordado ainda. Então, aquele que revela os mistérios te mostrou tudo quanto ocorrerá nos tempos vindouros. Ele falou: rei, você foi dormir, só que você, antes de pegar no sono, você começou a pegar você começou a pensar no futuro. Aí você dormiu e o Senhor te respondeu. Ele te mostrou o futuro em sonho. E quando eu li, ele fala assim, te mostrou os tempos vindouros. E quando eu li esse versículo, o Espírito Santo me falou assim, eu vou explicar o que Deus está falando. E Deus diz assim: nesses dias, vou revelar um pouco mais acerca do futuro a vocês. O que ocorrerá nos tempos vindouros. Tereis um pouco mais de clareza quanto aos próximos passos. Quando Deus me disse, se você quiser anotar, eu vou repetir. Isso é uma palavra da parte do Senhor para nós. Vou revelar um pouco mais acerca do futuro a vocês.
tereis um pouco mais de clareza quanto aos próximos passos. O que Deus está falando aqui? E é claro para mim, Deus não falou comigo que vai nos revelar o futuro daqui 10 anos, as promessas. Vocês vão ter uma escola, uma universidade, um hospital. Não é isso. Deus está falando o seguinte: nesses dias eu vou dar os próximos passos. Entende? Não é o todo. Não é aquilo que você já sabe que Deus vai fazer. Não é daqui 10 anos. Deus está falando assim: pode perguntar e eu vou responder os seus próximos passos. Como que eu me movo agora? Ano de trazer existência, milhões de sonhos, milhões de promessas, milhões de ideias, milhões de coisas. E eu não estou parado e não sei como começar. O Espírito Santo está falando: eu vou dar os próximos passos. É isso que Deus está falando nessa palavra para nós essa noite. Pode perguntar o próximo passo, porque Ele vai dar. Como eu dou o próximo passo? Tá bom, eu sei que Deus vai me levar nisso. Qual é o meu próximo passo? E Deus disse a mim: podem perguntar, eu vou responder. Porque muitas vezes, não é o tempo ainda. Às vezes a gente sabe de algo, mas não é o tempo de se mover. Mas o Senhor está falando: podem perguntar, eu vou responder os próximos passos. Tem alguém precisando de resposta do próximo passo? Tem alguém aí com caminhos e confusos, como que faz, onde não vai? Então Deus está falando: eu vou te dar os próximos passos. Você pode dizer amém? E aí, gente, nós não vamos ler. Daniel descreveu em detalhes todo o sonho do rei. E interpretou o sonho. O rei se jogou em chão, rosto em terra. Não tinha dúvida que era Deus, que era claro que Daniel era um homem de Deus e que Deus havia falado com ele, honrou Daniel, enfim. Só que nessa interpretação, vamos no versículo 44. Vamos ler só 44 e 45 de toda essa interpretação. E aqui a gente termina. No entanto, na época do governo desses reis, Elá, o Deus dos céus, estabelecerá um novo reino, que nunca será destruído, e que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Todavia, esse novo reino destruirá e exterminará todos esses outros reinos, e subsistirá para todo o sempre. 1:44. No sonho do rei, ele tinha visto uma estátua com cabeça de ouro, com ferro, com a parte de prata, uma parte de bronze, com barro e tantas coisas. E aí a interpretação, o Daniel falou assim: a cabeça de ouro é você, é Babilônia. E estou te dizendo, vai cair. É você, Nabucodonosor, cabeça de ouro. E o segundo é prata, representa o Império Medo-Persa. Não diz aqui, mas a história diz. E ele fala assim: vai cair. E o terceiro, que é bronze, representa o terceiro reino depois de você. E diz a história que foi, Alexandre Grande na Grécia. E ele fala assim: vai cair. Não parece, mas vai cair. Ouro, prata e bronze. Babilônia, Medo-Persa, Grécia. Um mais forte, um mais fraco, mas todos vão cair. O quarto é ferro. Vai cair também, vai ser grande, estruturado. É Roma. Não parece, mas vai cair. E depois ele fala assim, o quinto, ele fala: o pé, metade dos dedos são de ferro e metade são de barro. Isso fala de um reino metade forte, mas que também tem muitas fragilidades. E representa todos os reinos daí em diante. E aí ele vai contando isso para o rei. Até que ele fala assim, mas vai chegar o versículo 44 que eu li. Mas vai chegar um dia que o Deus dos céus, o meu Deus, estabelecerá um novo reino que nunca será destruído. E que também não será dominado por nenhum outro povo. A soberania, ouça isso, a soberania desse reino jamais será transferida a nenhum outro povo. Vai cair você, vai cair a Grécia, vai cair Roma, vai cair a Pérsia, vai cair reino após reino. Mas um dia, o meu Deus vai levantar um reino inabalável. E esse reino, a soberania dele será tal que nenhum outro povo terá. E esse reino subsistirá para sempre. E aí ele continua no 45. Portanto, esse é o significado da visão da pedra,
tinha uma pedra na visão, no sonho, que se soltou de uma montanha. Ela caiu, essa pedra, sem o auxílio de mão. Pedra que, mediante um só golpe, fez em pedaços o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Deste modo, Elá, o Deus poderoso, mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. E tem mais, rei. Sabe a pedra que tem no seu sonho? Ela cai sem a ajuda de mãos. Qual foi a pedra que destronou todos esses reinos sem interferência nenhuma de mão humana? A palavra tem dois tipos de pedra na Bíblia. Eu até anotei que é... Nem é tão importante, mas anotei. Está aqui. Que é Eben, que é para louças, pedras tralhadas, vasilhas de pedra. E Tissur, que é rocha. E a palavra pedra que Daniel diz aqui é Tissur, é rocha. Vai chegar um dia, sabe, todos esses reinos, simbolizados pela força do ouro, simbolizado pela força da prata, do bronze, do ferro, do barro. Sabe, um dia, uma pedra, uma rocha, vai dar com um só golpe, que não será necessário nenhuma intervenção humana, e destronará e destruirá a todos. Você pode dizer amém? Amém. É isso o que acontecerá. E nós temos o privilégio de viver num tempo onde isso já se fez, onde isso já aconteceu. Nós fazemos parte desse reino que nunca será subsistido, e a soberania jamais transferido a outro povo. Não tem soberania sem sabedoria. O ferro, o bronze, a prata falam de um poder das riquezas. O aço ali, o ferro, quer dizer, a prata, o bronze, o ouro, fala dos reinos que têm poder por riqueza. O barro fala do poder, fala do homem, do humanismo, do racionalismo, do intelectualismo. O ferro fala de estruturas, de poder por grandes estruturas. Nós poderíamos aqui falar de tantas coisas. Mas um dia vai ter uma rocha, só uma rocha, que com um golpe só vai destruir todos esses poderes. Um dia, uma rocha, num só golpe, acaba com o poder do humanismo, acaba com o poder das riquezas, destrói o poder das estruturas, e num só golpe, ele vai levantar um reino que nunca mais vai ser abalado. Daniel revelou tudo isso a Nabucodonosor, com esse nível de clareza do que iria acontecer e que nós já desfrutamos. Isso já é a nossa realidade. E nós insistimos em viver como tolos. A soberania que esse reino terá, num povo, será transferido a nenhum outro povo. E nós não estamos falando nessa noite do Deus somente de Daniel. Nós estamos falando do nosso Deus, que destronou todos esses reinos. Nós não fazemos parte de uma igreja forte por riquezas, que se fortalece mostrando templos e riquezas. Nós não fazemos parte de uma igreja, de uma casa, que se vê forte por construção, por ferro. A nossa força não está nesse templo. A nossa força não está em riquezas humanas. A nossa força não está na inteligência, no racionalismo, humanismo, no nosso intelecto. Nós fazemos parte de uma casa que foi formada, findada na rocha, que Cristo é o centro, e que destronou todas essas coisas. E que destronou todas essas coisas. E quantas vezes essas coisas estão sentadas no trono do nosso coração? Quantas vezes nós damos poder nisso? Quantas vezes nós damos força nessas coisas? Quando tudo isso já foi destronados por Deus. Meu amado, você se sente pequeno porque não tem dinheiro. Você se sente desempoderado, enfraquecido, fragilizado, porque você não tem dinheiro. Esses reinos já foram subidos, já caíram. O Senhor já estabeleceu um reino inabalável, que se sobrepõe a tudo isso. Isso são ferramentas, mas isso não é empoderamento. Quantas vezes nós nos sentimos fracos e frágeis? O Senhor nessa noite está nos mostrando aonde está o verdadeiro empoderamento, e está na sabedoria. A sabedoria leva as finanças.
Sabedoria leva às finanças. Sabedoria leva aos lugares corretos. Deus, meus amados, vamos fazer uma leitura do que Deus está fazendo neste lugar. Olha o instrumento de justiça. Vê o que Deus está falando. Olha as conexões que Deus está fazendo. Vamos abrir nossos olhos e ver o movimento de Deus. É nítido e óbvio que Deus vai mandar nos chamar e nos posicionar. Essa revelação, esse entendimento de 7 montes, de áreas de governo, de sermos instrumentos de justiça, de ser chamados para reinar e governar, de nos posicionar, de até terra de adoradores. Isso tudo vai requerer de nós posições. Isso tudo vai nos mudar de posição. E nós vamos ser posicionados, mas em sabedoria. Nós vamos ser posicionados, mas como sábios. Há um empoderamento da parte do Senhor sobre a tua igreja nessa noite. Isso é muito sério. Há um empoderamento da parte do Senhor sobre a tua igreja nessa noite. E essa arma de poder, essa arma de guerra, esse instrumento, essa ferramenta de capacitação se chama sabedoria divina. Seremos conhecidos como homens e mulheres sábios. Seremos conhecidos como mulheres sábias, maridos sábios, jovens sábios, adolescentes sábios. Eu estou liberando isso no espírito, nos seus contextos, nas questões da sua idade. Mas olharão e falam: nossa, eles são diferentes. Tem as suas questões da idade, mas não são comuns. Crianças sábias. Quantas crianças sábias? Quantos adolescentes sábios eu convivo, eu vejo, não vou citar nomes, como se movem, como se movimentam, como respondem às coisas. Quanta sabedoria nos adolescentes e nas crianças neste lugar. Líderes sábios, professores sábios, autoridades sábias, governantes sábios, pessoas que não serão destronadas por tolice. Quantas pessoas destronadas por tolice? Quantas pessoas que chegam a um local de uma posição que é da parte de Deus, mas a tolice a derruba. Não há ferro, prata, bronze e ouro que não caia. Mas o Senhor nos posicionará habilitados, capacitados, estudados, mas sobremaneira sábios. Coloque-se de pé.